Na semana passada, como nós sabemos aqui, nós até comentamos, o deputado Daniel Silveira, deputado federal pelo Rio de Janeiro, ele foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes por fazer um vídeo em que ele incitava ataques físicos contra os ministros do STF. Se configura, como sabemos, crime de ameaça, e ele inclusive incitou algum tipo de revolta das Forças Armadas contra a ordem constitucional vigente, né, o que também se enquadra aí na lei de segurança nacional e é passível de punição criminal. E aí essa prisão ela teve que passar por uma votação da própria Câmara dos Deputados para saber se ela seria validada ou não. A Câmara, como sabemos, ela tem a prerrogativa de anular uma prisão de um parlamentar. E embora a Câmara seja frequentemente muito corporativista, sempre costumam livrar os seus pares desse tipo de sanção, dessa vez a coisa foi diferente. Dessa vez, até para minha surpresa, para falar a verdade, parece que a Câmara ela percebeu ali a briga que ela iria comprar se isso acontecesse, e a maioria dos deputados viu que não valia a pena proteger um cara que defende, inclusive, que a própria Câmara possa ser fechada por ordem de um ditador, né, que é basicamente o que ele defende. Um golpe militar fecharia a própria Câmara, acabaria com a democracia, um golpe contra as instituições, seja elas quais forem, né? Então, assim, a Câmara acabou votando por larga vantagem, larga margem aí, pela manutenção da prisão desse parlamentar, que realmente não tem a mínima condição de ser parlamentar. Ele tem que ser cassado o mais rapidamente possível e deve ser julgado aí, condenado pelo STF mesmo. E é preciso ficar bastante claro aqui, porque ainda tem gente que não entendeu o que está em jogo. É que, na verdade, ele não foi preso simplesmente por criticar o STF, como a galera está dizendo aí. Não, ele foi preso porque ele era investigado, ele é investigado ainda, dois inquéritos, o inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos. Ele é suspeito, ele é investigado por participação num esquema que envolve lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, associação criminosa no caso, calúnias, injúrias, ataques à democracia. Aquilo ali parece que o que se apura é que teria se formado um grupo realmente com o objetivo de romper a ordem constitucional, e isso é crime, isso é proibido, por óbvio que seja, né? Então não é simplesmente por atacar, qualquer um pode chegar aqui e falar mal dos ministros do STF, isso é legítimo, isso é constitucional, eles são figuras públicas, são realmente sujeitos a algumas críticas mais contundentes, porém não se deve fazer ameaças, inclusive de ataques físicos a esses ministros, né? Porque também são pessoas, são cidadãos, pessoas físicas, são autoridades, têm seus direitos e não devem ficar sendo ameaçados por causa do exercício da sua função. Então, o que o Daniel Silveira fez foi gravíssimo, isso tem que ficar claro aqui. Não é simplesmente liberdade de expressão, ele abusou e muito da liberdade de expressão. Mas o que eu quero falar nesse vídeo aqui é porque teve um deputado específico, né? Vários deputados aí que votaram pela soltura dele, a gente não se surpreende. Mas teve um deputado específico que me surpreendeu bastante, não só a mim, como a vários amigos aqui nas redes sociais, pessoal de canais parceiros, né, galera que está frequentemente fazendo lives aqui comigo, que foi o deputado Bacelar, do Podemos da Bahia. É um deputado que, apesar de estar num partido mais identificado com a direita ou a centro-direita, ele é um deputado que frequentemente defende posições muito mais para a esquerda. Eu assisti a live dele no canal do nosso parceiro aqui, o Daniel Dalense. Me impressionou muito pelas suas posições mais progressistas, mais em defesa dos trabalhadores e tal. E, de repente, na semana passada, a gente se surpreendeu que ele votou para livrar da cadeia um notório criminoso com um discurso de ódio de extrema direita e que quer romper com a ordem constitucional. Então a galera que tem o contato dele foi atrás para cobrar algumas explicações aí, né? Por que esse voto absurdo que o deputado Bacelar tem, ele que não é bolsonarista, não tem nada a ver com essa gente. E aí ele se justificou via WhatsApp mesmo, explicando o porquê do voto dele. Eu vou ler aqui para vocês. Bom dia. Em relação ao meu voto, quero reafirmar que a história e a conduta do deputado são lamentáveis, desprezíveis, passíveis de cassação. Mas, entre aspas, mandado de prisão em flagrante é mais uma das, entre aspas, interpretações momentâneas do STF. A inviolabilidade do mandato parlamentar não é privilégio, é uma prerrogativa constitucional absoluta. São várias as ilegalidades acumuladas em um só ato. Vejamos. 1. Não existe crime de opinião no Brasil. 2. Não existe crime de discurso de ódio. 3.
Não existe crime de atentado contra os atos democráticos. 4. Não existe prisão no interior do imóvel à noite, nem mesmo com mandado de prisão, pois deve-se esperar ao amanhecer ao dia para entrar no imóvel. Artigo 5º, inciso 11. 5. Não existe expedição de mandado para crimes em flagrante, ou um ou outro. Os dois ao mesmo tempo só podem partir da cabeça de ovo de alguém que não conhece minimamente as regras processuais penais brasileiras. 6. Não existe prisão de deputado federal sem autorização da Câmara, a não ser em flagrante delito de crime inafiançável. Que este sábado seja um dia especial com muito amor e momentos felizes. Então vamos lá, vou tentar responder aqui respeitosamente por que eu discordo dos argumentos apresentados pelo deputado Bacelar. Primeiro, não existe crime de opinião no Brasil. Está errado, existe sim. Existem diversos crimes em que você pode ser enquadrado ao expressar a sua opinião de maneira abusiva. Por exemplo, calúnia, injúria, difamação, são crimes todos previstos no Código Penal, que claro, né, dependendo de quem for o atingido, pode haver algum tipo, pelo menos na injúria e na difamação, né, quando se tratar de políticos, de grandes autoridades, a gente pode ter uma certa relativização disso aí, mas em relação à calúnia não, é crime, ponto final, você acusar falsamente alguém de ter cometido um crime. Fora outros crimes aí de racismo e coisas do tipo, que também são crimes de opinião, digamos assim, você está manifestando a sua opinião e por isso você pode cometer um crime e é justo, acho que pouquíssimas pessoas vão discordar. Então, sim, existe crime de opinião no Brasil, sim. Segundo, não existe crime de discurso de ódio. Novamente, pode não existir um tipo penal escrito discurso de ódio, mas existem sim diversos crimes onde o discurso de ódio pode ser enquadrado. Por exemplo, né, crime de racismo não deixa de ser um crime de discurso de ódio. Você incitar também ameaças físicas a alguém também não deixa de ser um crime de discurso de ódio. Então, esse ponto 2 também está superado. 3. Não existe crime de atentado contra atos democráticos. Existem diversas tipificações, né, previstas aí na Lei de Segurança Nacional, na Lei Antiterrorismo, em que se enquadram os tais atos antidemocráticos. Então, não vale nem a pena discorrer muito aqui, a legislação é longa, mas procurem aí Lei de Segurança Nacional e Lei Antiterror, que vocês deem uma olhada aí e vocês vão ver se eu não tenho razão. 4. Não existe prisão no interior do imóvel à noite, nem mesmo com mandado de prisão, pois deve-se esperar amanhecer o dia para entrar no imóvel. Existe uma exceção nessa regra, tá? Realmente, quando o juiz manda prender alguém, o oficial de justiça, os policiais que vão lá para realizar a prisão, eles não podem realizar essa prisão à noite. Eles devem esperar amanhecer o dia para aí sim adentrarem no imóvel e efetuarem a prisão. Existe uma exceção a essa regra, que é quando existe o flagrante delito, né? Óbvio, por exemplo, imagina que um cidadão está espancando uma criança dentro da sua casa. Um guarda está passando pela rua e ouve a criança chorando, gritando desesperado. Você vai esperar vir o amanhecer para poder ir lá socorrer a criança? Não, você vai entrar na casa à força e vai efetuar a prisão do meliante, do agressor. Então sim, é possível uma prisão à noite dentro de um imóvel, se for em flagrante delito, beleza? Quinto, não existe expedição de mandado para crimes em flagrante ou um ou outro, os dois no mesmo tempo. Aí só faz a piadinha com cabeça de ovo, pode ter sido alguma referência ali à careca do Alexandre de Moraes, né? Enfim, esse ponto é controverso porque realmente, de fato, não é muito usual que se expeça um mandado de prisão em flagrante. Mas pode ocorrer sim, eu consigo visualizar e imaginar uma situação dessa. E tanto que aconteceu, né? Mas eu vou trazer uma situação aqui um pouco mais didática para vocês verem como isso pode ocorrer. O conceito de prisão em flagrante, ele é bastante antigo no direito processual penal e ele remete a uma época que não existia muita tecnologia, muito antes dos circuitos de TV, das câmeras e, obviamente, né, muito antes da internet existir. Mas isso quer dizer que o flagrante não possa ser aplicado em parceria com as tecnologias? Claro que não. A gente tem que adaptar a regra antiga à realidade atual. Então imagine o seguinte, um supermercado está lá sendo furtado, alguém chega e
pega um item valioso e coloca dentro da bolsa, dentro da cueca, da calcinha, sei lá, e do bolso, e vai tentar sair do mercado. Aí tem um funcionário lá nas câmeras, observando diversas câmeras, ele não está presente ali no momento, ele não está fisicamente ao lado do meliante que está lá praticando o furto, mas ele está vendo nas câmeras o que aconteceu. Então ele viu o acontecimento ali ao vivo, aí ele vai lá, desce até o mercado, e quando o sujeito está saindo do mercado, ele chega lá e para, opa, pera aí, eu vi pelas câmeras que você está guardando um objeto aí com você, um objeto de valor aqui do mercado, para sair sem pagar, está furtando o mercado. E vai lá e efetua a prisão em flagrante daquele indivíduo. Isso pode ocorrer, não vai dizer que não é flagrante só porque ele não estava ali fisicamente ao lado do sujeito no momento que ele cometeu o crime, que ele estava observando por um monitor, e aí deixa de ser flagrante? É claro que não. Ainda que a gente possa dizer que não, ele chegou lá depois fisicamente e pegou o sujeito saindo do mercado, então se torna flagrante naquele momento ali, não no vídeo. Mas ele só chegou até ali porque ele viu no vídeo o crime ocorrendo. Vamos dar um exemplo um pouco melhor aqui. Imagina que haja um cidadão fazendo uma live dentro de sua casa à meia-noite, e nessa live ele está promovendo maus tratos contra animais. Tem vários cachorrinhos, gatinhos, tá lá espancando os bichos e achando isso engraçado e transmitindo isso ao vivo. E alguém de repente acessa esse link e pensa, nossa, que maldade, vai e manda o link para um promotor, e o promotor vai, opa, tá havendo aqui um maus tratos animais, configurado crime, claro, e vai lá e peticiona ao juiz de plantão, dizendo, olha, excelentíssimo senhor juiz, está acontecendo um caso de maus tratos que requer imediatamente uma diligência, que seja decretada a prisão em flagrante, porque o promotor ele poderia, em tese, sair da sua casa e ir lá até o local e efetuar a prisão. Na verdade, qualquer pessoa pode efetuar uma prisão em flagrante, mas o promotor, ele, às vezes, pode morar muito distante, né? Então ele não tem como, então ele pode requisitar a força policial por escrito, e de repente até pode requisitar o juiz que determine a prisão em flagrante naquele caso. Então ele pode, mas é um flagrante porque ele, como promotor, está dando um flagrante, está vendo ali o fato ocorrendo. Então ele vai lá, manda o link no processo eletrônico para o juiz, e de repente ele pode ter o contato do juiz por WhatsApp também, né? Isso não é nada ilegal. O que é ilegal é fazer igual o Sérgio Moro fazia, lá de ficar de conversinha com os procuradores, orientar os procuradores no que eles deveriam pedir para ele mesmo divulgar, isso aí é outra coisa. Mas o promotor ter o contato de WhatsApp do juiz, ele pode. Então, de repente, o juiz está lá online à meia-noite, o promotor manda, excelência, veja isso aqui, requer a prisão em flagrante. O juiz, opa, crime configurado. Expede mandado de prisão em flagrante. Diga, olha, está acontecendo, pode ordenar aos policiais, olha, ordena a prisão porque está acontecendo neste momento um crime, e eu estou vendo aqui como autoridade, estou vendo o crime ocorrer, então estou dando a prisão em flagrante e peço que vocês entrem lá na casa amparados pelo flagrante. Então não é nenhum absurdo, é uma coisa que é realmente pouco usual que ocorra, mas não é impossível de ocorrer. E nesse caso, fica mais abstrato a gente entender com uma prisão em flagrante no caso do Alexandre de Moraes, porque um ataque à democracia, ameaças, né, não são crimes assim tão concretos. Mas quando a gente imagina uma situação tipo um cachorrinho sendo maltratado ali ao vivo diante das câmeras, aí eu acho que fica mais didático para a gente entender a gravidade e como são os mecanismos que a justiça pode utilizar para efetuar a prisão e cessar o crime imediatamente. Você não vai esperar até de manhã cedo, porque aí até lá os animais podem estar mortos já. Então você vai interromper o crime no momento. Isso é perfeitamente possível. E aí o item 6, o Bacelar diz, não existe prisão de deputado federal sem autorização da Câmara, a não ser em flagrante delito de crime inafiançável. Beleza, isso aí ele está certo. Só que é um flagrante delito e o crime é inafiançável. Então, caem por terra todos os outros argumentos anteriores. Acho que é isso. Espero ter explicado. Se você gosta de vídeos assim, de conteúdo com informações sobre política, atualidade e também sobre direito, se inscreve aqui no canal
Um abraço e até a próxima.